Se você baixar o Python no celular, deve ter observado que tem o console e tem o editor. Isso é normal, no computador também tem isso. Eu vou abrir o IDE do Python e ele já abre direto no console. No console eu escrevo qualquer coisa e ela aparece logo que eu dou Enter. Então se eu digitar 4 vezes 7, assim que eu dou Enter ele mostra o resultado. Então o console ele serve mais para você fazer alguns testes, alguns estudos, porque um programa inteiro para você escrever você precisa do editor. Escrever todas as linhas para você rodar tudo de uma vez então. Porque é dessa forma que vai acontecer o programa. No celular você tem uma opção no editor para criar um novo arquivo lá em cima. Depois você pode clicar em Script e colocar um nome, sempre lembre do .py no final. Tem uma pasta para onde o programa vai, você pode procurar. Normalmente o nome da pasta tem a ver com o nome scripts, ou códigos, programas, alguma coisa assim. No computador você pode vir em File, New File, ou Arquivo e Novo Arquivo, se tiver em português. E aqui já abriu o editor, eu vou salvar na área de trabalho como teste1.py. E aqui se eu fizer 4 vezes 7, não acontece nada. Eu tenho que salvar antes, apertar em Run para rodar e nada acontece. O computador fez o cálculo, só que ele não mostra. E a gente já vai ver como resolver esse problema. Mas vamos começar pelo console. Os tipos de dados que a gente vai ver são int, números inteiros, e str, as strings. São um tipo que pode guardar palavras, espaços, códigos, sinais, até tudo isso misturado. Ela guarda qualquer sequência de caracteres. O problema dela é para fazer conta, a gente vai ver isso. Então se eu criar x valendo 4, e eu vier aqui e apertar x, vai aparecer que ele é 4. Se eu disser x vezes 2, 8. E eu posso fazer mais contas por aqui. Isso é porque o computador entende que x é um número inteiro. Se eu digitar o comando type, que significa tipo, e colocar x aqui dentro, colocar x dentro dos parênteses, ele vai mostrar o tipo que x é. Tá vendo? X é da classe int. Até esse último comando que eu dei, x era 4, porque eu defini isso lá em cima. Agora eu vou mudar o valor dele. X é igual, abre aspas, 4. X continua sendo 4 se eu clicar. Mas você já vê que aparecem essas aspas simples em volta. Se eu digitar o tipo de x agora, o console diz que ele é da classe str, da classe string. Vamos tentar fazer uma conta com x sendo 4, porém uma string. Deveria dar 28. Então, as strings não são entendidas como números calculáveis, elas são entendidas simplesmente como uma frase ou um pedaço de frase, uma letra, então você não consegue fazer cálculo. Mas agora, e se eu quiser fazer um cálculo com um valor que está numa string? Como eu transformo isso no inteiro? Eu uso o comando int. Int coloca qualquer coisa que está dentro dele no inteiro. E eu vou criar o y agora. Se eu multiplicar agora, funciona. Eu usei o y só de exemplo, mas você pode sim substituir o próprio x pelo int x. Ele vai pegar o antigo valor de x, transformar no inteiro, e esse vai ser o novo valor. Mas apesar de uma string não poder fazer cálculo, ela ainda é muito útil. Ela guarda frases, ela guarda nomes, cada um tem sua aplicação. A gente agora já sabe o suficiente para ir para o editor e fazer o primeiro programinha. Eu vou salvar esse novo arquivo na área de trabalho também. Vou colocar como teste 2. Já tenho teste 1, né? Agora, eu tenho a variável nome, que é Ana. O que eu uso para imprimir ela na tela é o comando print, que é exatamente imprimir em inglês. Antes de rodar o programa, nunca esqueça de salvar para ele poder atualizar e rodar o novo código que você escreveu. Agora vamos imprimir um número, o número 5. Ele aparece na linha seguinte. Você não precisa criar a variável antes de botar no print. Você pode escrever direto dentro dele. Dá pra ter uma ideia do que eu tô querendo formar? O último print que eu vou colocar aqui é anos. Agora o programa tá falando, Ana tem 5 anos, mas tá tudo separado. E isso é um problema. Primeiro que tá tudo em uma linha diferente, e segundo que a gente sempre tem que escrever print para cada palavra. Para escrever uma sequência, assim como no português a gente escreve uma sequência usando a vírgula, a gente indica a sequência do print com vírgulas. E aí a gente coloca na ordem o que a gente quer que apareça. Lembrando que eu só preciso fazer essa sequência aqui porque eu tô pegando os dados das variáveis. Se eu quisesse escrever direto Ana tem 5 anos, eu podia, tá? Em uma string só. Lembra que eu falei que a string pode ter espaços?
mas para misturar no print uma string com algumas variáveis, você precisa informar a sequência. Agora, e se eu não quiser que seja a Ana? Eu quero que seja o que a pessoa escrever ali o nome. Então eu preciso que o programa faça uma pergunta, tipo, qual o seu nome? E fique salvo na variável nome. O comando para isso é input. Input significa entrada, o que faz bastante sentido, porque é uma informação que vem de fora para dentro do computador, porque a pessoa vai escrever. Não esquece de salvar, roda e pronto. Mas agora vamos corrigir essa idade. Eu só vou te mostrar aqui que tem como a gente fazer cálculo dentro da print mesmo. Você pode multiplicar e funciona. Olha lá. Agora eu quero que o número também seja o que a pessoa escrever. É só fazer um input, né? Lembrando que ele está multiplicando ainda ali dentro do print. Então vai sair com a multiplicação. Pois é, saiu um negócio meio esquisito. Acontece que o input, ele sempre vai ser uma string. A gente precisa usar o int para transformar ele num número inteiro. Da mesma forma que a gente fez lá no console. A gente coloca o input dentro do comando int. O que você viu nesse vídeo é o suficiente para fazer esse programa aqui. Ele pergunta o nome, ele responde usando o nome da pessoa e com base na idade que a pessoa tem, ou pelo menos quantos anos ela faz nesse ano, ele calcula e diz qual é o ano que a pessoa nasceu. Se você tem alguma dúvida, pode perguntar pra gente nos grupos, nos comentários, a gente está à sua disposição. Muito obrigado!